Sejam bem-vindos de volta ao Fé em Letras. Hoje a gente vai mergulhar num tema que pode parecer um pouco pesado de cara, mas acreditem, é uma jornada cheia de esperança e reflexões profundas. O sofrimento. E para nos guiar nessa conversa, a gente tem como base o livro Surpreendido pelo Sofrimento, do teólogo R.C. Sproul. É isso aí, um livro que nos convida a olhar para o sofrimento não como um inimigo a ser evitado a todo custo, sabe? Mas como uma oportunidade de crescimento, amadurecimento e, acima de tudo, de nos aproximarmos de Deus. E o mais interessante é que o Sproul, ele parte de uma experiência pessoal bem marcante, né? O diagnóstico de uma amiga com câncer terminal. A partir daí, ele começa a questionar a natureza da morte, o propósito do sofrimento. E o que a fé cristã tem a nos dizer sobre tudo isso? Sabe o que me chamou a atenção? A forma como ele apresenta a morte. Ele chama de ordenação divina, um chamado inerente ao propósito de Deus para cada um de nós. Nossa, que diferente, né? É como se a morte não fosse um fim em si mesmo, mas parte de algo muito maior. Exatamente. E ele usa várias passagens bíblicas para fundamentar essa ideia. Por exemplo, em Eclesiastes 3, a gente lê que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Em Hebreus também, né? Segue o versículo. Isso. Aos homens está ordenado morrer em uma só vez, e depois disso o juízo. Ele lembra que a morte não é um evento aleatório, mas algo determinado por Deus, que é soberano sobre a vida e a morte. Mas e aí como fica a figura do diabo? Muita gente acredita que ele tem poder sobre a morte, né? Sim, é uma crença comum, mas Sproul refuta totalmente. Ele argumenta que, embora o diabo seja nosso adversário e tente nos causar sofrimento, ele não tem autoridade sobre a morte. Essa autoridade pertence somente a Deus. Entendi. Então, mesmo diante da morte, a gente pode ter certeza de que Deus está no controle. Exatamente. Uhum. E mais do que isso, ele nos lembra da vitória de Cristo sobre a morte. A ressurreição de Jesus transforma a morte numa passagem para a vida eterna. Que mensagem de esperança, né? Que conforto para todos nós. Mas me diz, e a cura divina, se Deus é soberano sobre a morte, porque ele nem sempre cura aqueles que oram por cura. É uma questão complexa, né, que muitos de nós já nos fizemos. E Sproul aborda isso com muita sensibilidade. Ele reconhece que Deus pode curar, mas nem sempre o faz. Lembre alguns exemplos que ele cita. O caso de Estivão, que foi apedrejado, e Moisés, que morreu antes de entrar na Terra Prometida. Exato. E ele, Sproul, né, ele nos adverte contra a ideia de transformar a fé numa fórmula mágica, como se a gente bastasse orar com fervor para garantir a cura. Ele nos convida a entender que a cura completa tanto do pecado quanto da doença se realiza no céu. É como se a nossa perspectiva precisasse se ampliar, né? Olhar além da cura física e entender que a vida eterna em Cristo é a verdadeira cura para todas as nossas dores. Com certeza. E para ilustrar a morte como um chamado a ser vivido com dignidade e fidelidade, ele compartilha a história do próprio pai, né? Ah, que legal. Conta pra gente. Nos seus últimos momentos, mesmo debilitado, por derrames, o pai Sproul declarou: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé." Uma declaração poderosa, que demonstra a força da fé diante da morte. Nossa, que exemplo inspirador. Mas falando em morte, é claro que ela também nos causa medo, Como Sproul aborda essa questão. Ele reconhece o medo da morte como algo natural, humano. E para nos confortar, ele usa a metáfora do Salmo 23.4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque estás comigo. A presença de Deus é nossa fonte de conforto e coragem. Essa passagem realmente nos transmite paz, segurança. É como se Deus estivesse do nosso lado, nos guiando e nos protegendo, mesmo diante da morte. Mas antes de continuarmos essa conversa, que tal um breve intervalo? Boa. Aproveite para curtir o vídeo, seguir o canal, ativar as notificações, compartilhar este episódio e deixe nos comentários sugestões de livros que você gostaria de ver por aqui. Sua participação é fundamental para o crescimento do canal. Isso aí. E na próxima ponte do nosso mergulho em Surpreendido pelo Sofrimento, a gente vai explorar a relação entre o sofrimento e a vontade de Deus. Fiquem ligados. E aí, pessoal, prontos para continuar nossa imersão no livro Surpreendido pelo Sofrimento. Na primeira parte, a gente viu como Sproul nos desafia, a repensar a morte não como um fim, mas como uma ordenação divina. E agora a gente vai mergulhar em outro tema central da obra, a relação entre o sofrimento e a vontade de Deus. Essa é uma das questões mais antigas e complexas, Porque um Deus bom, todo-poderoso, permitiria o sofrimento. É algo que intriga a gente, causa angústia e muitas vezes leva a gente a questionar a nossa fé. Mas Sproul nos convida a ir além das respostas fáceis, simplistas, a olhar para o sofrimento com uma lente mais profunda, enraizada nas escrituras, na experiência humana. Uma das coisas que ele faz é mostrar, que o sofrimento, por mais difícil que seja de entender, pode fazer parte do plano de Deus para as nossas vidas. Ele não diz que Deus causa sofrimento, mas que ele pode usar, Usar para nos moldar, fortalecer, nos aproximar dele. Lembra da história de Jó. Ele perdeu tudo, Bens, filhos, saúde, é de partir o coração.
Sim, a história de Jó é um dos exemplos mais poderosos da Bíblia, né? Sobre essa complexidade do sofrimento. Jó questiona Deus, se revolta, mas no final ele reconhece, né, a soberania divina, se submete à vontade de Deus, mesmo sem entender, né, completamente o porquê de tanta dor. E tem a história de José também, né? Vendido como escravo pelos próprios irmãos. Mas que no final Deus usou essa experiência terrível para salvá-lo, né? E a família dele da fome. É isso aí. Esses exemplos bíblicos mostram que, mesmo em meu sofrimento, né, mais profundo, Deus pode estar ali, né? Agindo, trabalhando para o nosso bem. Mesmo que a gente não consiga enxergar no momento. Mas como aceitar o sofrimento como parte da vontade de Deus sem cair no fatalismo? Sem achar que, não preciso fazer nada para mudar as coisas. Sproul nos alerta contra essa passividade. Ele reconhece que é legítimo a gente orar, né, por cura, por alívio da dor, livramento. Ele usa até uma analogia, né, de um paciente que toma remédio para aliviar a dor, mesmo sabendo que a cura completa só vem com o tempo. Então não é errado a gente buscar soluções, né? Buscar soluções para os nossos problemas, para as nossas dores. De forma alguma. O que ele ensina é que a gente precisa buscar essas soluções com a consciência de que a vontade de Deus é soberana. E essa submissão à vontade dele, mesmo sem entender completamente, é o que permite a gente encontrar paz e esperança em meio ao sofrimento. E como a gente aprende a se submeter à vontade de Deus, mesmo quando dói tanto. Sproul, ele convida a gente a olhar, por exemplo, de Jesus. Lembra da oração de Jesus no Getsemane? Na véspera da crucificação. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Lembra? Jesus estava angustiado, com medo da dor. Mas mesmo assim, né? Ele se submeteu à vontade do Pai. Exato. E é isso que Sproul chama a gente a fazer. Buscar a Deus em oração. Pedir a intervenção dele. Mas, acima de tudo, reconhecer que a vontade dele é perfeita, né? E ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando a gente não entende. E qual é o papel do sofrimento na redenção? Sproul fala sobre isso. Sim, ele dedica bastante espaço do livro para explorar essa questão. Ele lembra que o sofrimento de Cristo na cruz, né, é a base da nossa redenção. Jesus, o servo sofredor de Isaías, carregou sobre si a dor, né, e o pecado do mundo, abrindo o caminho para a nossa salvação. E nós, como cristãos, a gente participa de alguma forma do sofrimento de Cristo. Ele argumenta que sim. Ele cita 2 Timóteo 2.11 e 12. Fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também reinaremos com ele. Ou seja, a gente é chamado a participar da humilhação de Cristo para também participar da exaltação. Então, de certa forma, o sofrimento pode aproximar a gente de Cristo, né? Nos tornar mais semelhantes a Ele. Exatamente. E para ilustrar essa relação complexa, né, entre sofrimento e pecado, Sproul apresenta a história de Joe Hawkins, um gerente regional que sofre, né, injustamente. Essa história me lembrou de situações que eu já vi, sabe? Yeah. No trabalho, né? Injustiças acontecem o tempo todo. Pois é, e no caso de Joe Hawkins, ele é um funcionário exemplar. Mas ele se torna alvo da inveja, né? De um colega que quer destruir ele profissionalmente. Ele sofre perdas financeiras, sabotagens, doenças até, né? Provocadas pelos inimigos. Nossa, que absurdo, mas como ele reage? Apesar de tudo, né? Ele se mantém fiel ao trabalho, né? Ao presidente da companhia, demonstrando lealdade, né? Inabalável. Ele enfrenta dificuldades com calma, perseverança, né? Confiando que a justiça vai prevalecer. E essa história nos leva a uma questão importante, né? Será que todo sofrimento é consequência de algum pecado específico? Sproul nos adverte contra essa conclusão, né? Simplista. Nem sempre tem uma relação direta entre sofrimento e pecado individual. Ele cita o exemplo do homem cego de nascença, questionado pelos discípulos de Jesus qual era a causa da cegueira. E o que Jesus responde? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Nossa, interessante. Então o sofrimento pode ter outros propósitos além da punição pelo pecado. Exato. Sproul argumenta que o sofrimento pode ser um meio de Deus manifestar a sua glória, ensinar lições valiosas, nos moldar para os seus propósitos. Compreender essa perspectiva pode ajudar a gente a enfrentar o sofrimento, né, de forma mais esperançosa. Mas no meio da dor, é fácil questionar a bondade de Deus, né, até duvidar da presença dele. Como o Sproul ajuda a gente a lidar com essas dúvidas? Ele reconhece que é legítima, né, a luta contra o desespero e os exemplos, né, como Moisés e Jó. Que também questionaram Deus em momentos de angústia. Ele mostra que é humano a gente se sentir abatido, angustiado com raiva de Deus. A gente não precisa fingir que tá tudo bem quando não tá, né? Não precisa. O importante é que, em meio a essas lutas, a gente lembre que Deus está com a gente. Que Ele ouve, né? Que Ele se importa com a nossa dor. E é aí que a esperança em Cristo se torna fundamental. E qual o conselho dele para quem se sente tentado a abandonar a fé? Ele nos exorta a se apegar à esperança em Cristo, buscar consolo nas Escrituras, se lembrar das promessas de Deus, que Ele jamais nos abandona, e olhar para a comunidade cristã, né,
os irmãos da fé como fonte de apoio, encorajamento? É verdade, a fé não é algo que a gente vive isoladamente, né? A gente precisa uns dos outros, especialmente nos momentos difíceis. Mas além da questão do sofrimento em si, o Sproul também se aprofunda na questão da morte, né? Como ele acha que a gente deve encarar a morte. Ele enfatiza que a questão central não é se a gente vai morrer, mas como? Firmes na fé ou nos nossos pecados, né? Essa é uma pergunta que desafia a gente a avaliar a qualidade da nossa fé, a buscar um relacionamento autêntico com Deus. É como se a morte fosse um espelho, né, da nossa vida. É isso. E para ele, a crença na ressurreição é fundamental para a gente encarar a morte com esperança. Ele cita 1 Coríntios 15, a argumentação de Paulo sobre a inutilidade da fé sem a ressurreição. Para Sproul, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa própria ressurreição. É a base da nossa esperança na vida eterna. Que mensagem poderosa, né? A ressurreição nos assegura que a morte não é o fim, mas a porta para uma nova vida em Cristo. Mas antes da gente mergulhar nesse tema da vida eterna, que tal a gente fazer uma pausa? Boa ideia. Aproveite para deixar suas reflexões, dúvidas, experiências nos comentários. A gente quer ouvir sua opinião, né, sobre esse tema tão importante. E não esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal, ativar as notificações para não perder a última parte do nosso mergulho em Surpreendido pelo Sofrimento, onde a gente vai explorar a visão de Sproul sobre a vida eterna. Até a próxima! Chegamos à parte final do nosso mergulho em Surpreendido pelo Sofrimento. E agora, depois de repensarmos a morte e o sofrimento, vamos explorar a visão do Sproul sobre a vida eterna. Um tema que sempre desperta a curiosidade, né? A esperança, às vezes até um pouco de receio, o que nos espera depois da morte. Exato. E Sproul, com toda a erudição e sensibilidade, né, nos guia por uma análise bem fascinante sobre esse tema. Começando por diferentes perspectivas, né, históricas, filosóficas, mostrando como a humanidade sempre buscou respostas para essa grande questão. Ele fala das ideias de Platão, né? A imortalidade da alma, a busca por um mundo ideal, e também as reflexões de Kant, que via na necessidade de justiça, né? Justiça final, um indício da vida após a morte. E a reencarnação, ele fala sobre isso. Sim, ele apresenta a visão de Platão, né? Sobre a transmigração da alma. Mas aponta um problema fundamental: a continuidade da consciência. Se a gente não lembra das vidas passadas, como a gente pode falar em continuidade pessoal? É verdade. Sem memória, a ideia de reencarnação perde um pouco o sentido. E o que Sproul diz sobre o espiritismo? Essa busca por contato, né, com os mortos. Ele analisa as práticas espíritas com bastante cautela, né? Questionando a autenticidade, alertando para os riscos de fraude e manipulação. Ele se baseia em passagens bíblicas que condenam a necromancia, a tentativa de comunicação com os mortos. É importante a gente ter discernimento, né? Buscar respostas em fontes confiáveis, como a Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas, deixando as especulações de lado, qual a base da esperança cristã na vida eterna? A base é o próprio Jesus Cristo, né? O único que venceu a morte nos revelou a verdade sobre a vida eterna. Ele promete um lugar no céu, na casa do Pai. Em João 14, Jesus diz: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu preparava-vos lugar." Que promessa linda, né? Saber que Jesus está preparando um lugar para a gente no céu, enche o coração de esperança, e a ressurreição de Lázaro. O Pro fala sobre isso. E sim, destaca a ressurreição de Lázaro como um prenúncio da ressurreição dos que creem em Cristo. Jesus demonstrou seu poder sobre a morte, e essa é a garantia da nossa própria ressurreição. A ressurreição de Cristo é o alicerce da nossa fé. A certeza de que a morte não tem a última palavra. Mas como será essa vida eterna? O que nos espera no céu? Sproul descreve Nova Jerusalém, né? Com base no livro de Apocalipse. Um lugar de beleza inimaginável, onde não vai ter mais sofrimento, dor, morte. É como se tudo de ruim que a gente vive aqui fosse apagado, né? Exatamente. Ele fala da presença de Deus constante, a harmonia da criação restaurada, a alegria da comunhão perfeita com Deus, com os outros. Ele menciona o rio da vida, a árvore da vida, a luz que emana do próprio Deus. Nossa, que lugar incrível. É difícil até imaginar tanta beleza, né? Perfeição. A linguagem humana é limitada para escrever a glória da vida eterna. Mas Sproul dá alguns vislumbres, né? Convida a gente a contemplar a grandiosidade do que Deus preparou para quem o ama. E para finalizar o livro, ele responde algumas perguntas frequentes sobre a morte, né? E a vida após a morte. Sim, ele aborda questões como: o que acontece com os animais que morrem? É errado tentar evitar o sofrimento? O que acontece com as crianças que morrem antes da idade da razão? Perguntas que todo mundo já se fez em algum momento, né? Com certeza. E Sproul, com base nas escrituras, né? Ele oferece respostas sábias, né? Reconfortantes, lembrando da soberania de Deus, da bondade dele, do amor incondicional por cada um de nós. Sproul nos conduz por uma jornada profunda, desafiadora. Mas no final ele deixa a gente com a certeza de que em Cristo a morte não é o fim, mas o começo de uma vida plena, né?
eterna. E que mesmo diante do sofrimento, a gente pode se apropriar da esperança, né? Sabendo que Deus está com a gente em todos os momentos, nos guiando, nos fortalecendo, né? Para a glória Yeah. que nos aguarda. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho em Surpreendido pelo Sofrimento. Esperamos que essa jornada tenha sido rica em reflexões e que você se sinta inspirado a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, a fonte de toda esperança e conforto. E não se esqueça de deixar seus comentários, compartilhar suas experiências, sugestões de leitura. A sua participação enriquece nossa comunidade. E, para não perder os próximos episódios do Fé em Letras, siga o canal, ative as notificações e compartilhe esse episódio com seus amigos. Até a próxima!